Reverendo irmão José da Imaculada, reverendas irmãs, meus amados irmãos, você que nos acompanha também pela Rádio Bom Jesus, pela internet. Hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade. Devemos nesse dia renovar o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que é uno e que é trino, um Deus em três pessoas. O mistério da Santíssima Trindade, máximo dogma dado a nós cristãos, junto com o dogma da Santíssima Eucaristia. O mistério da Santíssima Trindade é um dogma também central da nossa fé, um dogma que nós devemos, embora sendo sempre um mistério, nós não podemos compreender, mas um dogma que nós devemos contemplar, devemos meditar o máximo que nós pudermos, para tirarmos bastante proveito espiritual para a nossa vida espiritual. Primeiramente, nós professamos a fé em Deus Pai. Aliás, quando Jesus nos ensinou a rezar, Ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Deus é Pai. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é Deus Pai, Criador. Mas é interessante que Deus é Pai porque gera o Filho, e o Filho é gerado pelo Pai. Mas é interessante que Deus é nosso Pai também. Deus é o nosso Criador. E para nós cristãos, por um título mais especial ainda, nós temos não só uma relação de Criador, criatura, criatura, Criador com Deus, que é Pai, mas mais do que isso, Deus Pai para nós, que é o Criador, além disso, Ele é o Recriador também. Ele mandou Jesus à terra, mandou o Filho. Aquilo que Ele tinha de mais precioso para mostrar que nos ama. Enviou o seu Filho à terra. O Verbo se fez carne. Então, nós temos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é gerado pelo Pai. Não é criado, é gerado. E do Pai e do Filho procedem o Espírito Santo. Domingo passado nós celebrávamos a festa da vinda do Divino Espírito Santo, de Pentecostes. Então, o mistério da Santíssima Trindade que envolve essas três pessoas. Não são três deuses, como nós sabemos, mas é um Deus só. A unidade e a Trindade. Mas nós podemos, diante do dogma da verdade do mistério da Santíssima Trindade, nós podemos ficarmos talvez muito distantes ao lembrarmos da grandeza de Deus. Deus sendo onipotente, todo-poderoso, Deus sendo sapientíssimo, sabedor de todas as coisas, Deus sendo santíssimo, nós podemos ficar assim um pouco humilhados com essa verdade tão grande, mas não. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus, nós ainda não tivemos assim uma revelação expressa da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, mas nós podemos, ao ler as Sagradas Escrituras, que Deus, Ele é uno, que Ele é único, porque Deus não é confundido com as criaturas, tanto que Deus, Ele escolhe um povo escolhido para evitar a idolatria, aqueles povos que adoravam falsos deuses, que achavam que as criaturas eram deuses, e até mesmo faziam falsos deuses para si. Então Deus, Ele não é confundido com a criação, Deus é o Criador, uma das verdades do Antigo Testamento, de Deus. Depois Deus também, Ele não está preso a um tempo, Deus Ele está acima do tempo, atemporal, portanto Deus não está limitado a um tempo, Ele não nasce, Ele não morre, Deus é eterno. Uma segunda qualidade de Deus, do Antigo Testamento, que Deus, Ele é um ser eterno. Deus não está preso a nada, portanto Ele não é finito, Ele é infinito. Mas também vemos que Deus, Ele é bom, porque Ele quer o bem das pessoas, que Ele é santo, porque nele não há pecado. Mas nós não tínhamos ainda uma revelação perfeita das três pessoas da Santíssima Trindade. Foi Jesus que nos revelou quem de fato é Deus, no sentido de um Deus em três pessoas. Apenas com nosso Senhor, que é a revelação de Deus, Deus se revela para nós perfeitamente no Novo Testamento, com nosso Senhor.
E é interessante porque nosso Senhor, então, vai nos explicar, nos falar de Deus uno e trino. O Evangelho de hoje é bem claro. Ide ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que agora, com o nosso Senhor revela para nós a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade tem uma relação tão próxima conosco, ou nós devemos ter com a Santíssima Trindade. Por exemplo, quando o cristão se faz cristão, quando é que ele se faz cristão? Se torna cristão, no batismo. No batismo, nós recebemos a Santíssima Trindade dentro de nós. E é por isso que nos tornamos daí em diante templo de Deus, casa, igreja de Deus. Porque Deus passa a morar dentro de nós. E qual Deus? Deus uno e trino. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós, por acaso, perdemos a inocência recebida no batismo e pecamos, nós recebemos o perdão de Deus, recebemos a presença da Santíssima Trindade novamente, através da confissão, da graça sacramental, do sacramento da confissão, que tínhamos perdido pelo pecado, porque quando nós pecamos, expulsamos a Deus de nós, aí desfiguramos o templo que somos nós, templo de Deus. E recebemos o perdão no confessionário, recebemos o perdão como? Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda tábua de salvação, que é a confissão, recebemos com relação à Santíssima Trindade. Quando nós também fomos aqueles que receberam o sacramento do matrimônio, foram constituir uma nova família, a igreja abençoa diante do altar essa nova família que nasce pelo sacramento do matrimônio e é abençoado, e na hora de colocar as alianças, o sacerdote diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós também precisamos de qualquer bênção que a igreja nos dá, sempre a bênção ela é dada a pedido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos um relacionamento muito forte com a Santíssima Trindade. Não deve ser desconhecida a Trindade para nós, muito pelo contrário. Quando o dia do cristão começa, o que é que nós fazemos? Começamos com o sinal da cruz, começamos invocando a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, depois nós rezamos novamente, persignamo-nos e depois fazemos o sinal da cruz, começando o dia. Começamos e terminamos o dia com o sinal da cruz, que é o sinal do cristão, que ali está sinalizado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Enfim, nós estamos, portanto, perto da Santíssima Trindade. A nossa vida gira em torno da Santíssima Trindade. E mais do que isso, esse Deus que é tão grande, Ele mora dentro de nós. Por isso, hoje é o dia de nós fazermos bem, ou melhor, todos os dias é dia, mas hoje é o dia de nós nos examinarmos se nós fazemos bem o sinal da cruz, por exemplo. Quantos cristãos não fazem bem o sinal da cruz? Começam a fazer o sinal da cruz e depois não conseguem terminar, porque não prestam atenção no que estão fazendo, não fazem com sentido, não fazem com o coração. Não tem valor isso. Nós temos que fazer o sinal da cruz bem feito, invocando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem gente que parece que está espantando mosquito, faz mal o sinal da cruz, nem nota que faz mal. Os outros percebem, mas ele não está notando. Por quê? Porque está distraído, não está pensando na Santíssima Trindade. Não é? Hoje é o dia de nós rezarmos também bem, e várias vezes durante o dia, o Glória ao Pai. Essa oração tão simples, tão rápida, mas tão profunda. Nossa vida toda deve ser uma glória para Deus, nosso Criador, para Jesus que veio nos salvar e para o Espírito Santo que nos santifica. Devemos rezar sempre, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos glorificar a Deus para sempre no céu, a Deus que é unitrino.
É interessante que houve uma Santa Elizabeth da Trindade, carmelita. Ela teve uma grande devoção para com a Santíssima Trindade. E ela dizia assim: ó meu Deus, como quereria glorificar-vos! Ó, se em troca da minha completa imolação, ou de qualquer outra condição estivesse em minhas mãos, incendiar o coração de todas as vossas criaturas e de toda a criação nas chamas do vosso amor, como quereria fazê-lo de todo o coração. Que ao menos o meu pobre coração vos pertença por inteiro, que nada reserve para mim, nem para as criaturas, nem uma só das suas pulsações. Que eu me ame, ou melhor, que eu ame imensamente todos os meus irmãos, mas unicamente convosco, por vós e para vós. Desejaria sobretudo amar-vos com o coração de São José, com o coração imaculado de Maria, com o coração adorável de Jesus. Desejaria finalmente submergir neste oceano infinito, neste abismo de fogo que consome o Pai e o Filho na unidade do Espírito Santo, e amar-vos com os vossos próprios infinitos amor. Pai eterno, princípio e fim de todas as coisas, pelo coração imaculado de Maria, eu vos ofereço Jesus, vosso Verbo encarnado. E por Ele, com Ele e nele, quero repetir-vos sem cessar este grito, arrancado do mais fundo de minha alma. Pai, glorificai continuamente o vosso Filho, para que o vosso Filho vos glorifique na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. A nossa vida, dizia ela, Santa Elizabeth da Trindade, deve ser um louvor a Deus, um louvor de glória a Deus. Vamos pensar se nós estamos sendo assim, se nossas ações estão sendo continuamente um glória ao Pai para Deus. Os nossos pensamentos, o modo como nós nos vestimos, o modo como nós nos comportamos. Se, por exemplo, nós somos templo de Deus, o que é que nós andamos dizendo? Qual é o objeto das nossas palavras? O que é que nós temos sempre nos nossos lábios? Palavras que agradam a Deus ou palavras que o ofendem? As nossas ações, o fruto das nossas mãos, as nossas obras, será que tem sido um louvor a Deus? Será que Deus poderia de fato ficar contente com as nossas obras? Temos que nos perguntar, os pés que Deus nos deu para caminharmos e para alcançarmos a Deus durante a nossa vida, será que nós temos andado por caminhos que agradam a Deus, a Santíssima Trindade? Temos agido de fato como filhos de Deus? Podemos chamar Deus de Pai? Deus fica contente quando chamamos a Ele de Pai? São João tem uma frase forte e ele diz que quem peca não é filho de Deus, no sentido de que o pecado é obra do demônio. Portanto, nós devemos tirar da nossa vida aquilo que não está de acordo com a Deus nosso Senhor, para que nós possamos de fato rezarmos bem o Pai Nosso e chamarmos a Deus de Pai. Vamos pedir a Deus nosso Senhor, uno e trino, na festa da Santíssima Trindade, que nós tenhamos o coração de Nossa Senhora, aquela que mais perfeitamente esteve perto da Santíssima Trindade, que está perto da Santíssima Trindade, a criatura que mais agradou a Santíssima Trindade, a filha predileta do Pai Eterno, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Que Nossa Senhora possa também nos ajudar a sermos bons filhos de Deus, a adorarmos e a louvarmos sempre a Deus nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.